Olá pessoal, vamos resolver um problema do tipo algébrico. Então, tá afirmando que x é igual a 3 mais raiz quadrada de x. Baseado nisso, pede para calcular o valor de raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x. Pessoal, a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que não existe uma maneira única de você sair desse ponto, tá certo? Para chegar aqui na solução, certo? De modo retilíneo, uma linha reta. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que provavelmente você vai tentar uma estratégia que não dá certo, vai tentar estratégia, não dá certo, tal. Pode ser que você nem chegue na solução final, mas de repente por algum motivo aqui você tem um vislumbre, né? Onde você diz, não, agora a partir daqui eu sei como é que eu vou resolver. Pessoal, vamos ver uma forma de resolver esse exercício. Eu pensei em tomar aqui, certo? Um k como sendo a raiz quadrada de x, certo? Se eu tomar k como raiz quadrada de x, vou chamar isso aqui de 1. O que eu vou ter em 1? Tomando então esse k igual como raiz quadrada de x, eu vou ver que aqui o meu x é igual a k ao quadrado, tá certo? Então, portanto, eu posso escrever essa equação aqui, do tipo k ao quadrado, tá? Vou passar o 3 para lá de cá, menos 3, menos a raiz quadrada de x, que para mim é k. Então, isso aqui é igual a zero. Vamos deixar na forma de uma equação do segundo grau, certo? Por quê? Nós vamos colocar k ao quadrado menos k menos 3 igual a zero. Pessoal, como aqui é uma equação de segundo grau, do tipo am ao quadrado mais bm mais c, certo? Mais c, nós sabemos que o m é dado por menos b, tá aqui, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui tudo dividido por 2a. Legal? Então, o a para mim aqui é 1, o b é menos 1 e o c é menos 3. O k, então, vai ser igual a quê? A menos 1, menos 1 dá 1, certo? Mais ou menos raiz quadrada de, olha, 1 ao quadrado, certo? Menos 4, que multiplica o a, que é 1, e o c para nós, que é menos 3, certo? Sobre 2 vezes a e dá 2. Então, o k vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada. E 1, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Raiz quadrada de 13 sobre 2. Legal? Pessoal, o nosso primeiro k, aqui já que tem 2k, vamos chamar de k1 igual a 1 mais a raiz quadrada de 13 sobre 2. Pessoal, eu fiz as continhas aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 2,3. Está sendo pedido para nós, aqui, quanto é que vale raiz quadrada de x mais 1 sobre a raiz quadrada de x. Então, para esse k que está aqui, certo? Que é igual a raiz quadrada de x, nesse caso aqui, tá certo? O que vai ser raiz quadrada de x? É k. K mais 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1 sobre k. Certo? Então, o nosso k é igual a 2,3, certo? Então vai ficar 2,3 mais 1 sobre 2,3.
Pessoal, eu já deixei as continhas prontas para a gente fazer o vídeo mais rápido, tá? Então, aqui o K1 é 2,3, eu acrescentei mais 3 casas decimais aqui, 277, legal? Então, notem, o K1 é igual a raiz quadrada de x, tá certo? Ele está sendo igual, então, a 2,3277, aproximadamente, certo? Então, ele é um número positivo. O K1 é positivo. Então, raiz quadrada de x é um número positivo. Então, raiz quadrada de x, antes de mais nada, que nós temos que colocar aqui, ó, é que raiz quadrada de x é um número que é maior ou igual que zero, a princípio, tá? Mas aqui, ó, o raiz quadrada de x tem que ser, raiz quadrada de x tem que ser maior do que zero, tá certo? Então, na verdade, a raiz quadrada de x tem que ser um número maior que zero, legal? Então, raiz quadrada de x deu um número K1, ok, é válido, tá certo? Então, agora, K mais 1 sobre K, ou seja, 2,377 mais 1 sobre 2,377, vai me dar 2,734, que é a resposta aqui do problema. Uma resposta. Pessoal, embora, olha só, a nossa equação K ao quadrado mais alguma coisa e tal, que nós colocamos em função de K aqui, né? Tem duas raízes. Uma raiz essa aqui, K1, certo? E a outra raiz essa aqui, K2. Mas se eu colocar K2, isso aqui dá o quê? 1 menos raiz quadrada de 13. Isso aqui é um número menor do que zero, tá certo? Então, se eu colocar aqui um número menor que zero, raiz quadrada de x é menor que zero. Mas a raiz quadrada de x tem que ser maior que zero, aqui, ó. Então, nós temos que descartar esse valor que está aqui. Então, portanto, o resultado de raiz quadrada de x mais 1 sobre a raiz quadrada de x, diante dessa condição necessária de que a raiz quadrada de x tem que ser um número maior que zero, tá certo? O nosso único resultado possível é esse aqui, ó, certo? Pessoal, vamos ver graficamente duas situações. Primeiro, k ao quadrado menos k menos 3, existem duas raízes, tá? Uma delas, K2, que foi negativa, que não serve, porque K2 teria que ser igual a raiz quadrada de x, que é positivo, é menos 1,3, tá? E nós vimos que o K1 é igual a raiz quadrada de x, que foi definido, né, no início, é mais ou menos 2,3277, tá certo? Então, o que que acontece? Eu posso pensar em resolver graficamente lá, né? Para ver que existem as duas raízes e elas estão lá. O quê? K ao quadrado menos K menos 3 igual a zero. Se eu separar o K ao quadrado no lado esquerdo e K mais 3 para o lado direito, eu vou ter uma função f igual a K ao quadrado igual a uma função g igual a K mais 3, tá certo? Então, eu desenhei aqui a função K ao quadrado, tá certo? Aqui, ó, certo? E em vermelho, eu desenhei a função K mais 3. Então, g de K, quando K igual a zero, g de K igual a 3. Quando K igual a menos 3, g de K igual a zero, tá certo? Então, se eu fizer a intersecção de K ao quadrado, eu estou fazendo a intersecção. Quando eu digo que K ao quadrado é igual a K mais 3, quais são os valores que satisfazem essa igualdade? Podia usar cálculo numérico, né? Então, é muito comum o cálculo numérico você separar as funções para poder chegar para um método lá da abscissão, coisa parecida, achar o resultado achar os zeros dessa função. Então, o que nós temos zero aqui dessa função? Olha só, aqui, ó, tá? Onde intercepta k ao quadrado com k mais 3, eu vou ter esse pontinho aqui, ó, que é o 2,3777. 2,3277. Tá? E do lado de cá, ó, onde intercepta aqui, ó, eu vou ter um pontinho aqui, menos 1,3. Então, menos 1,3 e 2,3277. O problema não está na equação
k ao quadrado menos k menos 3 igual a zero, para ter dado como único resultado 2,7. Vamos fazer o gráfico desta função aqui, ó. Pessoal, nós vimos que a equação k ao quadrado menos k menos 3 igual a zero dá duas raízes, né? E não tem problema nenhum. O único problema é que quando eu pego k2 igual a 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2, isso aqui dá um número negativo. Mas o número negativo não pode ser igual a raiz quadrada de x, já que a raiz quadrada de x tem seu número maior que zero. Tá certo? Então, o que está acontecendo? Fizemos o gráfico da função k ao quadrado menos k menos 3 igual a zero e obtivemos no gráfico as duas raízes. O problema é o gráfico da função, tá? X ao quadrado menos 3 menos raiz quadrada de x igual a zero, tá certo? Ou, se eu pegar aqui, ó, passar o 3 para o lado de cá, fica com x menos 3 igual a raiz quadrada de x. Então aqui uma f de x e aqui uma g de x. A f de x é uma reta. Quando x igual a 3, aqui, f de x igual a x menos 3 dá zero. Quando x igual a zero, aqui, ó, no x, o f de x igual a menos 3. Então, unindo os dois pontos, eu tenho f de x igual a x menos 3. Já a g de x é a função raiz quadrada de x. Quando x igual a 1, raiz quadrada de x igual a 1. Quando x igual a 4, a raiz quadrada de x igual a 2. E ela vai subindo assim, tá certo? O que acontece? Aqui, mais ou menos do jeito que está aqui, ó, tá? A intersecção entre g de x e f de x, ou seja, a solução para essa equação aqui, ó, x menos 3, x menos 3 menos raiz quadrada de x igual a zero, assim, colocando dessa forma aqui, tá? Apenas 5,41. Só tem um valor de x positivo aqui, ó, tá certo? Então, nós obtivemos dois valores de x, tá? Que pudesse satisfazer, justamente porque tem um impedimento aqui de k ao quadrado igual a raiz quadrada de x maior que zero. Então, isso aqui não serve para a solução do nosso problema em modo geral, tá? Então, olha que legal, gente, olha só como é coerente a matemática, né? Tá? Como é coerente. Não poderia ser outra coisa, né, gente? Não tem nada para o lado esquerdo, ó. Não tem nada para o lado esquerdo de negativos. Eu só obtive um valor de 5,42 aproximadamente, que é... O que é? É o K1 elevado ao quadrado.